Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Botafogo por 3-0 contra o Galo. Esse é um placar que, assim, o Galo já vinha de alguns jogos, alguns resultados estratosféricos, cara. Tomou 4 do Palmeiras, tomou 4 do Flamengo e agora toma 3 do Botafogo. Esse é um placar mentiroso, porque o Galo jogou quase que o tempo inteiro com um a menos, não foi jogo para tomar uma goleada, mas na reta final os caras do Botafogo estavam inspirados e meteram 3 no Galo. Enfim, vou fazer a análise aqui da partida, só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo é do Luiz Henrique, primeira chance do jogo basicamente. Recebe a bola na direita, corta pro meio e chute na gaveta. Já começa assim, o Luiz Henrique tem muita qualidade, não à toa, é uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. As duas maiores são do Botafogo, né, se eu não me engano, que é o Almada, que vai vir agora, e o Luiz Henrique. Esse que é o ponto bom de ter uma SAF, né? O seu time, por mais que esses jogadores não vão ficar muito tempo, mas você tem jogadores de altíssimo nível. E o Botafogo, eu queria que meu Grêmio fosse assim. Era melhor do que ver Galdino, JP Galvão. É triste. Eu queria ter um time que nem é o Botafogo. O Cuiabano depois, que era do Grêmio, o Grêmio vendeu pro Botafogo. E pra mim, até o momento, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. No Brasileirão, pelo menos. E, enfim, faz um golaço, Cuiabano muito bem no jogo. É um cara que ataca muito bem, né? E no Botafogo, no Grêmio tinha defeitos defensivos, no Botafogo parece que tá corrigindo isso. E no ataque mostrando que sempre todo mundo sabia, ataca muito bem. E o gol do Savarino, o último lance do jogo ainda, para fechar nesse 3-0, é uma pintura, um chute na gaveta. Então os 3 gols do Palmeiras, do Botafogo, é muito mérito dos jogadores, tá? Os 3 indefensáveis. Talvez o Cuiabano, talvez, desse para defender o Matheus Mendes. Mas o do Luiz Henrique e o do Savarino, porra, como é que defende isso? Não tem como. Então, o Botafogo inspirado e que meteu 3-0 no Galo. A verdade é que o Igor Rabelo comprometeu, sendo expulso no primeiro tempo. Basicamente, ele trocou um lance cara a cara do Botafogo, no momento que já estava 1-0, pela expulsão. Mas com 25 minutos de jogo, é melhor você sair perdendo por 2-0, mas indo 11 contra 11, do que sair perdendo por 1-0 fora de casa e com 1 a menos. A chance de reverter ficaria muito difícil. E mesmo assim, o Galo volta muito bem pro segundo tempo. Fez um segundo tempo bom. Essa que é a verdade. Mas o Botafogo é o Botafogo, tá inspirado ultimamente. Destaques da partida. O Cuiabano muito bem, do meio pra frente, que nem eu sempre falo. Que mais? O Luiz Henrique, uma pintura, um golaço. Jogadores que eu achei meio discretos. O Tiquinho Soares, o Eduardo, o Marlon. Mas o Botafogo foi efetivo, né, cara? E é assim que se conquista títulos. Vamos ver se vai terminar em títulos dessa vez. Entrou o Danilo, o Savarino, lei do ex, o Cauê, o Gregory e o Oscar Romero. Do lado do Galo, o Matheus Mendes. Eu não sei o que aconteceu com o Everson, acho que ele tá machucado, né, cara? Mas o Matheus Mendes não vem falhando. Se você olhar os 3 gols do Botafogo, Luiz Henrique e Savarino, indefensável. Do Cuiabano, talvez desse para defender, mas era muito difícil. E fora isso, fez boas defesas também, é um bom goleiro, tá? Eu não acho que os resultados ruins do Galo passem por ele. A linha de defesa. O Igor Rabelo foi expulso, que nem eu falei, puxou o Júnior Santos. E foi expulso, comprometeu demais, né, cara? Não era para ter trocado o gol pela expulsão. O gol, entre aspas, poderia ter perdido o gol. Enfim, então comprometeu muito. Eu não entendo por que o Paulo Vitor joga, cara. Eu não vejo nada demais nele. E olha que eu sempre olho pra base com olhos bons, tá? Por exemplo, o Cadu é bom jogador. Por mais que não venha de jogos muito bons, mas é um cara que é rápido, é um cara que dribla bem, finaliza bem, tem potencial alto de evolução. O Paulo Vitor eu acho muito comum, cara. Eu não vejo um passe diferente dele. Não vejo um cara que marca muito bem. Então, não sei. O torcedor do Galo deve saber melhor que eu, mas eu não vejo todo esse potencial para ele ser utilizado muitas vezes como titular. O jogo contra o Flamengo também foi, eu não deu nem pra ver que ele tocou na bola. Pra mim é quase 1 a menos o Paulo Vitor. Posso estar errado, posso. Não torço pro Galo, não acompanho tanto quanto o torcedor deve acompanhar. Mas não sei, a minha opinião é que não devia ter tanta oportunidade. O Hulk até deu uma finalização na trave no momento que estava 1 a 0. Que nem eu falei,
Pelo que foi o jogo, o Galo foi melhor do que eu imaginava no segundo tempo. Perdendo por 1-0 com 1 a menos, produziu muito mais que o Botafogo, criou boas oportunidades, teve bola na trave, no travessão, né, com o Hulk. Mas aí o Cuiabano mata o jogo no 2-0 e o Savarino fecha o caixão com o gol no último lance, para ainda ter a lei do ex. Entrou o Vargas, o Palácios e o Vitinho. Por exemplo, o Vargas eu acho que renderia muito mais que o Paulo Vitor. Ia ser um time mais ofensivo? Ia, mas renderia. Ou até mesmo usava o Palácios na direita e puxava o Scarpa para uma linha mais ofensiva, para ter mais liberdade. Então, por exemplo, tem opções. E eu não vejo necessidade de usar o Paulo Vitor. Talvez entrando no segundo tempo e tal, mas não do jeito que ele é tão utilizado. Finalizações, 19 do Botafogo sendo 8 a gol, 6 do Galo sendo 2 a gol. Enfim, muito mais do Botafogo, mais posse de bola. Faltas tiveram, deixa eu contar aqui, 31 no total, sendo 19 do Botafogo, né? Cartões 2 pro Botafogo, 1 pro Galo. Escanteios 3 a 2 também, pouquíssimos escanteios no jogo. 3 a 2 pro Botafogo. Mas no geral, que nem eu falei, a expulsão do Igor Rabelo compromete completamente, ainda mais para um time que saiu perdendo por 1 a 0 muito cedo. Primeiro tempo de amplo domínio do Botafogo, poderia ter feito o segundo e matado o jogo no primeiro tempo. Não faz isso. No segundo tempo o Galo volta muito bem, faz um bom segundo tempo, teve até bola no travessão, joga bem, não faz o gol. E aí o Cuiabano faz um golaço e o Savarino faz um gol ainda mais bonito. Que nem eu falei. O único lance talvez defensável era do Cuiabano. O gol do Luiz Henrique e do Savarino, duas pinturas que não tem nem como marcar, sabe? Então, azar do Galo também, né? E aí o Botafogo na segunda colocação com 30 pontos. Eu tô torcendo pro Botafogo ganhar o Brasileirão, tá? Enfim, melhor do que ver o Flamengo, o Palmeiras. O São Paulo também gostaria. O Bahia, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro. Daqui pra cima eu gostaria de todo mundo, menos o Flamengo e o Palmeiras. E o Galo com 18 pontos, bem abaixo do que se imagina. Tudo bem que tem muitos desfalques, mas pode render mais, né? Talvez seja o pior momento do Milito no Galo. Não acho que seja para demitir, porque é bom treinador. Mas o time tem que cometer menos erros. Não pode ter esse tipo de expulsão. É um time que vem fazendo muitas expulsões, cara. Contra o Flamengo teve expulsão, contra o Palmeiras teve expulsão. É muita expulsão, cara. E enfim, tem que diminuir isso. E tem que ter resultados melhores, né, cara? Não tá nem jogando tão mal assim. Mas tem que ser mais efetivo na frente e bobear menos atrás. Porque recentemente, tomar 4 em casa do Palmeiras. Depois tomar 4 em casa do Flamengo. E agora ainda tomar 3 do Botafogo. E nesse meio tempo ainda empatou em casa com o Atlético Goianiense. E um tempinho atrás ainda perdeu em casa pro Criciúma. Então são resultados que era pro Galo ter tido resultados melhores, né? Entre nós, pelo elenco que tem, mesmo com desfalques, ainda é um elenco muito bom. E tá devendo muito pelo que pode entregar, né? Enfim. Craque da partida. Vai pro Cuiabano, cara. É muito bom jogador, eu já gostava dele no Grêmio. A questão pro Grêmio ter vendido muito provavelmente foi as lesões. Era um cara que se machucava muito. Do meio pra frente é espetacular, tanto é que ano passado chegou a jogar muitas vezes numa linha de ponta até, usando ele e o Reinaldo. É porque o Grêmio, o Renato tem a mania de usar os caras que ele gosta mais do que os caras que realmente são bons. Por isso que o Cuiabano era reserva do Reinaldo. O Cuiabano chegou a ficar atrás do Mike, que era do Guarani. Entendeu? Ele era muito mal aproveitado e no Botafogo tá extraindo o máximo possível dele. Eu nem acho o Hugo, que é reserva dele, ruim. Mas é porque o Cuiabano tá sendo um absurdo no Botafogo e pra mim foi o craque da partida. Podia voltar pro Grêmio, né? Mas de qualquer forma, se ele volta, eu acho que o Renato não ia saber utilizar ele. Enfim, o Botafogo não quer trocar de técnico, não. Vem o Arthur Jorge pro Grêmio e vai o Renato pro Botafogo. Eu tava aceitando. Enfim, craque da partida pra mim foi o Cuiabano, então. E o pior vai pro Igor Rabelo. Não tem como. A expulsão compromete completamente o jogo do Galo. E é isso. Então, o craque da partida pra mim foi o Cuiabano. Comenta aqui embaixo pra você quem foi. E é isso. O que você espera também pra esse restante de Brasileirão do Botafogo e do Galo? Foi esse o vídeo. Valeu. E falou.